Comigo está Santana Castilho, professor universitário, de resto com vasta obra publicada sobre a matéria do ensino. Boa noite, Sr. Professor, bem-vindo. Boa noite. Para já, o que sabemos de concreto da aplicação do programa de governo é a suspensão do encerramento das escolas. É uma contradição em relação à política que vinha sendo seguida pelo anterior governo. Sim, de facto sabemos pouco, não é? Conhecemos o programa, é um programa, a meu entender, mal feito, é um sumário de declaração de intenções, sem medidas concretas que nos permitam de facto ver o que vai mudar. E depois temos algumas declarações do próprio Ministro e do próprio Primeiro-Ministro. Mas de facto essa medida é uma das medidas anunciadas, que do meu ponto de vista não é muito credível. O meu entendimento é que trata-se de uma medida casuística que procura resolver um problema de obras que não estão prontas nos novos edifícios e, portanto, é uma medida que é casuística. A seguir, e isso está no programa do Governo, aquilo que vamos ter é, de facto, a continuidade com a política de agrupamentos escolares, não é? Mas parar para pensar não é um bom sinal do seu ponto de vista, uma vez que o encerramento de escolas, já alguns milhares de escolas foram encerradas, teria com grande contestação popular. Parar para pensar não é um bom princípio do meu ponto de vista, porque quem chega ao governo, nas circunstâncias em que este governo toma posse, devia ter todas as medidas preparadas e não devia necessitar de tempo para pensar. Aliás, deveria ter dito de forma muito clara aos portugueses o que é que ia fazer. E eu estou em condições de dizer que, de facto, não é isso o que se passa, pelo menos com o PSD, que não tinha, reflexão produzida sobre os problemas da educação. Neste caso concreto, das construções de escolas e, portanto, desta medida, vamos ver se eu tenho razão ou se não tenho razão. Aquilo que, do meu ponto de vista, está a acontecer é um atraso nas obras dos mega agrupamentos. Aliás, o programa de governo não só se compromete com a continuidade dessas políticas, diga-se em abono da verdade que elas figuram nas imposições da Troika, como também, significativamente, não diz uma palavra sobre aquilo que, a minha análise, é um escândalo nacional, que é todo o trabalho que tem sido feito pela Parque Escolar. Como sabe, há toda uma política de desorçamentação das importâncias que estão a ser gastas pela Parque Escolar. Quando tive acesso aos últimos números, já ultrapassava uma dívida de 2.000 milhões de euros, com preços por metro quadrado de construção que me parecem excessivos, com políticas de intervenção que me parecem desadequadas. Recordo-lhe que há escolas recém-construídas que foram destruídas e substituídas por outras, equipamentos novos que são desaproveitados e, portanto, tudo isto, em minha análise, era merecedor de um outro tipo de abordagem por parte de um governo que chega em condições financeiras tão difíceis. Vimos hoje mais uma descida do rating da República e que parece insensível perante, de facto, este gastar de dinheiro público em circunstâncias, no mínimo, a merecer, aí sim, uma paragem e uma auditoria, não só do ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista, digamos, da política e da concepção destes instrumentos. Sr. Professor, mas o Governo chegou agora. Bom, mas eu repito... A sua análise menos otimista... Eu peço-lhe desculpa, eu sei que há uma tendência generalizada... Para o Estado de Graça. Para o Estado de Graça. Mas, de facto, eu penso que não há nenhuma razão para haver um Estado de Graça. Porque, repito, um partido político tem responsabilidades políticas. Deve ter reflexão sobre as pastas, sob sua responsabilidade. E, portanto, eu não aceito que se chegue ao governo necessitando de tempo para pensar as coisas. Devia-se chegar ao governo, e essa é a responsabilidade de um partido político, não é apenas gastar os dinheiros dos contribuintes em campanhas eleitorais. É, durante o tempo em que não é governo, produzir reflexão para, no dia a seguir, a ser governo, intervir e começar a agir. E antes disso,
devia dizer aos portugueses o que é que ia fazer. O seu raciocínio aplica-se que nem uma luva também à questão da avaliação, que o ministro Nuno Crato já disse que não servia, que era demasiadamente burocrática, mas que teria que se encontrar um outro modelo. Mas ainda está o Governo aparentemente a pensar num novo modelo. Eu penso que se está a referir à avaliação do desempenho dos professores, com certeza. Porque o ministro Nuno Crato, por aquilo que eu tenho ouvido, parece querer resolver todos os problemas do sistema de ensino com não avaliação. Avaliação é uma coisa diferente. Há uma certa confusão, não só no discurso do ministro, como nos documentos, designadamente no programa do Governo. Há uma confusão entre o conceito de avaliação e o conceito de classificação. E os exames e tudo aquilo que eu tenho ouvido transmitem-me uma preocupação com processos de classificação, não com processos de avaliação. A avaliação essa não é feita com exames, essa é feita com os professores de sala de aula durante todo o ano letivo e visa corrigir a gestão e a marcha do sistema. Isso é que é avaliação. Fazer exames e fazer provas, aliás, no Governo, no programa de Governo, há uma triste confusão entre exames, provas de aferição, provas finais, enfim, tudo aquilo é uma baralhada enorme que não se compreende o que é que significa. Mas, portanto, para lhe responder mais concretamente... Estava a falar da avaliação dos professores. A avaliação dos professores, esse é outro drama deste Governo. Eu acho que é mesmo um escândalo do ponto de vista da honestidade política no caso concreto, propriamente, Dr. Pedro Passos Coelho. Honestidade política, Sr. Bom, é que há um percurso que os portugueses conhecem. Não precisamos de parar para pensar sobre a avaliação de desempenho dos professores. Andamos há anos a pensar sobre ela e está tudo dito. Todos os partidos políticos, exceto o PS, já disseram ao país o que é que pensavam da avaliação de desempenho dos professores. E o próprio Dr. Pedro Passos Coelho disse-o claramente. E o PSD tomou decisões políticas de suspensão do modelo de avaliação do desempenho. Aquilo que se vê nesta altura é que temos mais uma paragem para pensar, derrogando aquilo que se disse anteriormente e contrariando todas as expectativas eleitorais. O que é, de facto, uma péssima prática política e, ainda por cima, com argumentos que não são verdadeiros. O Dr. Pedro Passos Coelho disse publicamente, disse-o na Assembleia da República, que não suspendia porque não tinha tempo, faltavam 3 meses, que quando anteriormente o partido pelo qual é responsável assinou um documento, apresentou uma proposta para suspender, havia 6 meses para fazer um novo modelo, e eu estou em condições de dizer que isso não é verdade. Não é verdade porque eu próprio, pessoalmente, falei com o Dr. Pedro Passos Coelho sobre isso. Aliás, já tive a oportunidade de dizer publicamente que redigi a proposta de lei do PSD e, nessa altura, esclareci bem, detalhadamente, o Dr. Pedro Passos Coelho sobre o que é que significava suspender, a necessidade de suspender e sobre o que era necessário fazer para construir um novo modelo. E, curiosamente, no programa eleitoral do PSD, estavam lá recuperados os princípios a que devia obedecer um novo modelo que agora caíram no programa de governo. Tudo isto, de facto, é estranhíssimo. E que explicação é que encontra para isso, Sr. Presidente? Não sei que explicação encontro. Presumo que, de facto, é o resultado de várias coisas. De uma das coisas é de não haver produção reflexiva dentro do partido sobre estas matérias. De o Dr. Pedro Passos Coelho ter assumidamente considerado como certas todas as medidas que lhe foram propostas, e isto estou a referir-me a pelo menos meio de abril. E depois, inexplicavelmente, tudo aquilo que era, digamos, assumido e aceite, de repente desaparece e é substituído pela antítese daquilo que estava, de facto, assumido. A avaliação do desempenho é claramente um desses casos. Não é a primeira vez que o PSD tem uma pirueta deste tipo. Já tinha tido anteriormente, em 2009, numa circunstância idêntica, mas esta, de facto, é a pior de todas, é a mais próxima
Bom, e é aquela que tinha um envolvimento do Dr. Pedro Passos